Olá, meus queridos! Olá, meus amigos! Estou de volta para trazer até você mais uma mensagem de reflexão, mais uma mensagem da parte do Senhor até a sua vida. É um prazer poder entrar na sua casa e poder levar a gloriosa palavra do Senhor. Vem comigo! Deus quer falar contigo! Muito bem, estamos de volta, vamos dar continuidade na nossa mensagem. Eu quero aqui louvar a Deus pela vida de todo o nosso ministério, de toda a nossa diretoria. Que Deus em Cristo abençoe o nosso pastor presidente, você que é de outras denominações, você que é de outros ministérios, você que é católico, Deus quer falar contigo. Eu quero pedir você que se inscreva aqui no nosso canal, aqui no YouTube, deixa aquele like, comentário, compartilhe, para que este vídeo possa chegar a mais pessoas. Também estamos lá no Facebook, no Instagram, muita mensagem boa para você lá, viu? Nos visita lá, nos segue lá, viu? Deus abençoe você, não paga nada para você se inscrever, viu? Nos ajuda aí, beleza? Vamos dar continuidade aqui na nossa mensagem. Eu quero estar lendo um texto que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, no verso 1 ao verso 3, que disse: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Queridos, eu quero falar dentro de um tema. Os que estão em Cristo não é mais escravo do pecado. Queridos, esta reflexão será, na verdade, uma introdução teológica dentro do capítulo 8 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. No meu ponto de vista, o ponto mais alto da carta de Paulo aos Romanos está no capítulo 1, no verso 16 e no verso 17, onde fala da seguinte forma: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Amados, de fé em fé significa literalmente fé do começo ao fim. O justo deve viver sempre pela fé. O cristão não está isento de passar por desertos e vales. O cristão não está imune de sofrer perseguições, sofrer injúrias, cansaço espiritual. É por isso que o cristão tem que viver de fé em fé no Filho de Deus. Podemos observar que o apóstolo Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 16 da carta aos Romanos, ele define a fé em termos de obediência, de renúncia, de comprometimento, de uma fuga do pecado e dos prazeres da carne. No capítulo 6, no verso 1 e no verso 2, o apóstolo Paulo nos apresenta um diálogo, onde surge uma pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Responde o apóstolo Paulo. Talvez
Quem fez esta pergunta para o apóstolo Paulo esperava que fosse uma pergunta retórica, mas na verdade foi uma pergunta direta e normal, porque obteve uma resposta direta da sua pergunta. A pergunta que eu faço para você, para nós: a graça pode nos livrar de ser condenados e perder a vida eterna, se não houver em nós uma vida de renúncia, de obediência, de dedicação? A resposta é sim. Estamos sujeitos a perder a salvação. Saiba que a graça é um favor imerecido. Nós não merecemos a salvação. Saiba que a salvação é pela graça, mas não é de graça. O Senhor exige de nós obediência, renúncia, dedicação, humildade e um coração quebrantado. Dentro do capítulo 8, o apóstolo Paulo nos leva a uma reflexão, nos demonstrando que uma vida sem a graça de Cristo é uma vida derrotada, miserável e escravo do pecado. O apóstolo Paulo nos leva a entender a liberdade da condenação por intermédio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nos derramando sua graça e sua misericórdia. Quando olhamos para o termo graça, podemos ver que a graça é o perdão dos nossos pecados que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Já o termo misericórdia significa Deus nos permitindo viver, apesar de sermos pecadores e errantes, e não nos dando a condenação que merecemos. Dentro do capítulo 8, do verso 5 ao verso 14 da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo descreve duas classes de pessoas: as que vivem segundo a carne e os que vivem segundo o Espírito. No versículo 8, capítulo 8, nos fala da seguinte forma: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Saiba que é impossível obedecer à carne e ao mesmo tempo o Espírito. Não pode sair de uma mesma fonte água doce e água amarga. O homem serve a Deus ou ao diabo. O homem anda em espírito ou no domínio da carne. E no versículo 14 nos fala a seguinte forma: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amados, quando andamos segundo o Espírito, agimos, falamos, vivemos, vestimos, e tudo que nós fazemos, fazemos para agradar a Deus, para adorar a Deus. Saiba que este conflito espiritual, embora seja dirigido contra Satanás e contra toda a hoste espiritual, e antes de tudo, contra as paixões, desejos da carne, da natureza humana, todos os dias, para que não venhamos ser destruídos, precisamos ter uma vida de renúncia, de busca contínua, para que a nossa fé não desfaleça. Não podemos deixar os prazeres deste mundo ofuscar os nossos olhos, contaminar o nosso coração e encher a nossa mente com aquilo que não glorifica o Senhor.
E para concluir essa nossa mensagem de reflexão, saiba que os filhos de Deus têm dois intercessores divinos. Primeiro, Cristo intercede no céu pelos crentes fiéis e obedientes perante a face do Pai. Segundo, o Espírito Santo intercede no nosso íntimo aqui na terra. Que nós venhamos buscar em viver uma vida de renúncia, de obediência, de fidelidade, de compromisso, de dedicação e amor para com o próximo. Eu quero que você entenda que Deus está falando conosco. Deus está ministrando ao nosso coração. Que a graça, que a misericórdia, o amor de Deus seja abundantemente sobre a sua vida. Fica com esta mensagem. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor continue iluminando os seus caminhos. Fique com Deus. Que a paz de Cristo seja contigo. Deus te abençoe e até a próxima.